até de uma forma mais leve, de que vocês estão passando aqui. Né? E eu vou mandar um abraço aqui também para o engenheiro civil Marcos Torres Gervásio, presidente do CREA, né, que está fazendo essa colaboração com o INEA, isso é muito importante, assuntos assim, muito relevantes. Para o engenheiro civil José Luiz Gonçalves, presidente do INEA, e para o meu amigo engenheiro civil Tiago Souza Alves, né, o inspetor do CREA, em Caratinga e vice-presidente do INEA. E o Schneider, que está aqui, né, que trouxe essa pauta para a gente também. Obrigado, Schneider. Realmente, assim, é um assunto muito relevante, é interessante ter mais assuntos assim, né, da forma que vocês estão passando aqui, né, mais contextualizada, mais leve, que as pessoas precisam saber disso, né? A gente não tem essa informação, então vocês estão trazendo aqui. Parabéns mesmo pela iniciativa, INEA e CREA. Mas vamos voltar aqui. Em relação à regularização, quais são as formas assim, regulares mais comuns? De forma técnica, eu vou falar de forma técnica, você dá continuidade para bom, do início da nossa conversa até agora eu já falei sobre elas, mas vou pontualizar sobre elas também. De fato, a área não está construída, a área construída não está regularizada ali junto à prefeitura, então acontece muito daquela área construída não ter ali o habite, não ter passado por aquele... O que é o habite? Também tem aquela dúvida, né? Tem muita gente que acha que não sabe o que é o habite. Bom, o habite nada mais é que aprovar ali junto ao município, é o reconhecimento legal junto ao município, o documento de reconhecimento legal. Então, que o imóvel está habitável, né? Exato, o próprio nome já diz, né? Habite. E o que eu mais encontro é, de fato, o imóvel não ter esse habite, que passa para aprovação do projeto arquitetônico junto ali à prefeitura. Se for uma construção nova, depois da aprovação, pedir o habite, que no caso vai confrontar ali a realidade da edificação com o projeto que deu entrada inicialmente. Então, isso tem muita irregularidade. Só para pontuar uma coisa que Pode? é uma coisa que eu não sabia. Você não precisa ter o habite para começar a morar no imóvel novo, né? Eu não sabia disso. Como é que é? Tipo, você pode entrar no imóvel sem o habite e depois pedir o habite. Eu não sabia disso. Pode, A o que faz o prefeitura levantamento não tem arquitetônico depois. Eu não sabia. Muita gente não sabe disso. Pessoal, dá para fazer. Mas Mas tem você tá um morando- prazo para isso, né? Isso. E aí, caso não cumpra esse prazo, chega o momento de você ter o hábito, se você não tem, já começa a irregularidade desse imóvel. O problema é Não que você tem entra prazo. pro imóvel e já começa a procrastinar, né? Esse é o É o ser problema. humano. Pode continuar? E essas irregularidades que eu vejo... quando se trata de os empreendimentos na vertical, quando eu falo empreendimentos na vertical, é difícil. Além do habite ali, para chegar a ter o habite, ele precisa também ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Que inclusive lá no escritório a gente também faz esse tipo de regularização. Então, não se trata de um pouco mais complexo de um prédio, então você já precisa ter outro documento para chegar até o município. Então você precisa ter um documento do Estado ali também com relação ao Corpo de Bombeiro, que é o AVCB. Encontro muitos que não têm o AVCB, encontro muitos que não têm o habite, encontro muitos que não têm os dois. E até porque se não tiver um, não tem o outro, né? Então, assim, as irregularidades que eu mais vejo. A área construída não ter o habite, quando se trata de prédio, no caso, não ter também o AVCB. E vou deixar ela seguir agora aqui para a área do que você mais vê de irregularidade também. No prédio. As irregularidades que eu me deparo muito no escritório é anterior à construção. É a sucessão imobiliária, né? Justamente essa transmissão, muitas vezes ela não é feita de forma regular. A compra e venda é feita por um contrato ou apenas escritura, essa escritura não é levada a registro. Então, eu já tenho uma irregularidade anterior à construção. No Brasil, a gente tem dois sistemas registrais. Até 77 era um sistema de transcrições, onde cada pessoa ia colocando o imóvel ali no seu nome. Independente de metragem, de como que foi, era bem precária. E aí, de 77 para cá, começou o sistema matricial, né? São matrículas.
E a matrícula, ela é a história do imóvel. Ela é a certidão de nascimento desse imóvel. Quando eu costumo fazer essa comparação, porque quando a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento. Se você casar, a verba na sua certidão de nascimento, você casou. Se você separou, faz a mesma coisa. Se você ficou viúvo, a mesma coisa. Você casou 2, 3 vezes, tudo está na sua certidão de nascimento. E no imóvel é a mesma coisa. Então, existe uma matrícula, onde está ali a origem, o que é o lote, a metragem desse lote. E aí começam as averbações e os registros de transmissão. Vendeu para ciclano, esse ciclano morreu, ficou de herança para 1, 2, 3 filhos, um desses filhos vendeu, aí vem a construção. Então, isso tudo tem que estar dentro dessa matrícula para dar publicidade nesse imóvel. Então, quando você deixa de fazer uma dessas etapas, você já começa a deixar o imóvel irregular, perante, né, ao registro de imóveis, e isso começa a trazer inúmeras consequências. Um imóvel irregular hoje, ele é passível de um uso capião, por exemplo, né, e de processos judiciais aí de reintegração de posse, de situações, assim, jurídicas bem intensas, né. Então, a construção é uma das irregularidades e é mais ou menos a parte final, né? Porque ela tem que estar ali, a construção, mas essa cadeia sucessória na matrícula também, ela é muito importante. Isso é que eu deparo muito no escritório, né? Na advocacia, porque quando chega pra gente, a situação já está bem complicada. Quando chega, vou procurar um advogado, é porque a situação já está mais litigiosa mesmo, né? E aí eu tenho que fazer toda essa cadeia sucessória desse imóvel, identificar qual que é o problema. E quando a gente chega na parte de construção, aí a advocacia depende da engenharia. Aí a gente precisa, né, trabalhar em conjunto com o engenheiro ali para fazer o projeto, para fazer o levantamento topográfico do terreno, para fazer o projeto arquitetônico dessa construção e a gente conseguir colocar toda essa história, né, toda essa certidão na matrícula ali do imóvel. Ela tá falando do assunto ali que vou até falar de alguns casos aqui novamente. Ela falou sobre a transcrição, que de fato era uma precariedade da época, de falta de... precariedade porque as informações eram bem superficiais com relação ao terreno, por exemplo. Às vezes estava lá, o imóvel tem X metros de frente, tantos nas laterais, confronta com João, com Pedro. E fulano de tal, ainda tem assim, alguns fulano, que falam e fulano assim, de João tal. de tal, José de tal, as confrontações. Gente, assim. esse negócio de documento, o título de domínio, que a matrícula, que a escritura registrada, chamamos de título de domínio, e o documento de posse ali, que é o contrato de compra e venda, a escritura lavrada, tem tanta importância, porque, imagina, eu já vi casos, processos judiciais, ações possessórias, dominiais, eu já participei de centenas de processos, no qual eu já vi várias histórias com relação a documentos de título de domínio. Vou focar aqui, que é o foco, né, do título de domínio, que é a regularização do imóvel. E duas pessoas que tinham contratos de compra e venda do mesmo terreno, e um registrou, o outro não conseguiu registrar. Teve ações possessórias, ações judiciais que eu participei também com relação a isso. Já aconteceu de ter 2 documentos sendo questionados do mesmo imóvel, inclusive transcrições, porque eram precários na época, né? Então, assim, o documento, esse título de domínio, ele é muito importante por conta disso, porque se ele é uma pessoa, apesar que você vai ter a posse, mas vamos colocar que você tem pouco tempo que você está no imóvel, que você não consegue ganhar ele como no uso capião. Se aparece uma pessoa discutindo ali que o imóvel é seu, e se ele tem ali, às vezes, o título de domínio, e você só tem ali a posse, mas a sua posse ainda não é a posse que entra nos requisitos para você ganhar o uso capião, cara, é um problema muito grande. Pode dar continuidade, cara. Isso é mais isso é mais comum em zona rural, né? Não, urbano tem muito. Mas o rural acho que é mais complicado ou não? De ter o problema? Pode ser mais complicado, mas tem. Inclusive, eu participo de processos recentes com relação a isso aí. Tipo, discussão de 2 títulos de domínios, não são 2 matrículas. Inclusive, aí, para você fazer todo esse trabalho, você tem que buscar lá, tem uma certidão que chama certidão de cadeia dominial.
Você pega a origem de tudo daquele imóvel, onde tudo começou, até os dias de hoje, para saber quem é quem o dono do imóvel, porque tem muita precariedade mesmo. Então acontece muito em imóvel urbano, não é só imóvel rural. É lógico que o imóvel rural é muito mais fácil de acontecer. E é mais difícil de referenciar o imóvel. Portanto, hoje tem um georreferenciamento, né, para ficar mais fácil. Mas imóvel urbano tem muito problema com relação a documentos. Pode continuar. Eu respondi a... Sim. Essa questão da transcrição ser precária, né? Ele falando de imóvel urbano, de fulano de tal, né? A metragem não bate, mas no rural é ainda mais interessante, né? Porque quando você vai falar da metragem no rural, ele fala assim... Litros? Dá 10 passos até a pedra, vira à esquerda, desce o rio, aí vai encontrar a árvore e tal. Isso. E existia muito isso, porque Na era a porteira. Exatamente. Então, assim, era a forma de medir as confrontações. Isso mudou muito, muito. E hoje tem o georreferenciamento, vai localizar esse imóvel. Tem acontecido muito sobreposição dessas áreas, Sim. né? Porque um vizinho fala que vai até a cerca, o outro vizinho fala que não, que a cerca é mais embaixo. E aí Então a cerca não existe mais. Não existe mais, É né? aí que A entra a pedra, perícia. tá lá a pedra na transcrição, tá lá uma referência de uma pedra. Que pedra? Essa pedra já foi tirada há muito tempo. Então, é uma dificuldade que tem nessas transcrições antigas que o novo sistema de matrícula tenta resolver, né? E se não resolve, entra a perícia. Exatamente. E aí entra o meu trabalho para esclarecer os fatos. Entra a engenharia técnica, né? Que em processos judiciais é necessário acionar o engenheiro para fazer uma perícia técnica para poder dar uma solução, porque às vezes o juiz fica ali, né? O réu fala uma coisa, o autor fala outra, mas a realidade dos fatos. Porque a regularização do imóvel nada mais é que pegar a realidade do imóvel e colocar ela no documento. Não adianta você ter um documento sendo que a realidade é completamente diferente. Então, regularizar um imóvel é o quê? É fazer com que o fato seja igual ao direito, né? O que tem naquele local seja o que está naquela matrícula. Então, a regularização visa isso. E acontece muito, sim, tanto rural quanto urbano. A gente tem muito caso, principalmente quando a gente entra numa situação de uso capião. O uso capião, ele tem requisitos, né? O tempo de posse, tem que ser uma posse mansa e pacífica. As pessoas têm que te reconhecer como dono e proprietário, independente de você ter o papel na mão, os seus vizinhos têm que te reconhecer como dono. Então, quando a pessoa entra para regularizar e fala assim, eu sou o dono, eu quero regularizar, mas esse imóvel não tem origem. Então, vamos fazer a uso capião. Aí a gente faz todo o levantamento de documentos de posse. Fotos antigas, correspondências, se tiver os contratos, né, de compra, recibos. O que seria esse tempo? Tem algum padrão? Tem. Nós temos alguns tipos de uso capião. Então, nós temos aí 5 anos, 10 anos e 15 anos. O mínimo é 5. Isso. Sim. Só que existem mais requisitos para ser 5, né? Que é o uso capião especial. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem nenhum tipo de documento, ela comprou verbalmente e mora ali há 50 anos naquele imóvel, nunca teve nenhum documento. Ela vai precisar de ter o mínimo de 15 anos de posse mansa e pacífica. Nunca ninguém pode ter perturbado aquela pessoa. Interrupção. Ninguém pode ter batido na porta ali e falado assim, ó, meio metro aqui é meu. Porque isso já mancha a posse da pessoa. Então, 15 anos no mínimo. Quando a pessoa tem um título de domínio, que pode ser a escritura sem registro, um contrato de gaveta, normalmente fez ali entre as partes só para demonstrar o valor, né? Às vezes não tem nem os requisitos de um contrato. Título de posse. Tem um recibo. Aí a gente já consegue baixar esse tempo para 10 anos. Porque a gente já consegue demonstrar que ele realmente comprou e pagou por aquele imóvel, mas não regularizou. E aí, em outras situações, são o de 5 anos, que é especial. Aí a gente tem o tamanho do imóvel específico para área urbana, área rural, para poder diminuir esse tempo, né? Tem que ser residência, tem que ter uma finalidade. Então, a gente tem, cada caso, um caso para poder analisar para ter uma uso capião. No caso, eu acho que isso é muito comum, né? Vocês corrigem se estiver errado aqui, mas se eu tenho um imóvel, vendi pro Julie Jefferson aqui. Aí beleza. Aí eu venho a falecer.
Uhum. E aí depois essa questão sucessória é comigo, não com ele. Aí você entra depois com o uso campeão, seria isso? Esse seria um caso? Pode ser, mas nem sempre. A uso campeão, ela tem que ser a última oportunidade, a última forma de resolver o problema desse imóvel. Se ele tem um inventário a ser feito, obrigatoriamente a gente tem que fazer esse inventário, porque senão a gente está burlando o sistema. Aí seria comigo, então, que eu sou Isso. proprietário. Isso. Só tem A um pessoa contrato. que faleceu, a partir do momento que ela falece, tudo que ela tem de patrimônio no nome dela, independente de estar na posse dela ou não, isso entra no espólio. Trava E aí, tudo. esse herdeiro, que ele vai ter que resolver essa situação. Se ele conhece e sabe que esse imóvel foi vendido há muito tempo, o inventariante pode ali passar a escritura, regularizar essa situação. O espólio regulariza essa situação porque ele tem conhecimento de que o imóvel já foi vendido, que ele não tem interesse mais. Mas se não tem, ele trava esse imóvel, porque não vai conseguir regularizar. E aí a gente entra, assim, na possibilidade da uso campeão, mas aí precisa de 15 anos depois que essa pessoa faleceu, ou 10 anos, dependendo da situação. Aí começa a discussão. Porque aí começa a discussão. Aí costuma ter a ação de reintegração de posse por conta... Às vezes vai discutir ali para regularizar aquele imóvel no uso campeão. Vamos colocar o imóvel rural, que é mais comum ter essas discussões. Aí quando vai fazer o uso campeão, tem que fazer o levantamento da área e tudo. E às vezes vai pegar parte de um outro imóvel, que aí o outro fala que é dele, o outro fala que não, essa parte é minha, que começa a entrar aí a ação de reintegração de posse, e aí começa... Pode continuar. Eu tenho uma situação, um exemplo prático, né? Vamos para a prática. Um imóvel aqui na cidade. Quando chegou para mim, chegou 2 formais de partilha, ou seja, o casal proprietário já tinha falecido, já tinha feito o inventário, foi feito judicialmente, era inventário antigo, de processo ainda físico, hoje é tudo eletrônico, né? Doutora, eu quero registrar o inventário dos meus pais, porque agora nós somos 5, 6 herdeiros, quero registrar. Falei, vamos analisar. Fiz todo o levantamento e entendi que o que a gente precisava naquele momento era o levantamento topográfico, fazer a medição correta, porque era do sistema antigo, não tinha as medições. Isso. Fizemos o levantamento todo. Confirmação de medida. Exatamente. Fizemos a confirmação de medidas junto à prefeitura, levamos para o registro os 2 inventários, 2 formais de partilha e a documentação do engenheiro. Chegou no registro, o registro deu uma nota devolutiva, devolveu o documento para a gente, fazendo algumas exigências. Só que em um desses formais, o cartório me informa assim, esse imóvel, ele vem de uma origem de outro inventário que não foi regularizado, em 1960 e poucos. Então, esse inventário de 1960 não foi registrado, não foi feita transmissão. Esses 2 proprietários falecidos que você quer registrar o inventário, eles compraram de uma pessoa que também nos tinha regularizado seu inventário. Então, eu não posso registrar. Olha o problema. Porque a gente tem um princípio registral, que é o princípio da continuidade, que eu falei na matrícula. Você tem que contar a historinha do que está acontecendo. Cadeia. E aí, lá em 1960, aqueles herdeiros não fizeram. Isso é um imóvel urbano. Inclusive, hoje, ele é alugado até para a prefeitura. Tem, né? Então, ele não tem esse registro. Fui no registro de imóveis, sentei, conversei, falei assim, olha, doutora, a solução é um uso campeão. Falei, gente, mas essas pessoas não vão entender, elas são herdeiros de 60, 70, 80 anos, eles não vão entender que é um uso campeão, porque tem também um receio, tipo assim, uso campeão é porque eu invadi. Não. Nem sempre, né? Eu não invadi, eu comprei, eu herdei, é a minha herança, por que eu vou uso campeão? A minha herança é meu. Aí a gente tem que explicar, porque para dar origem àquele imóvel, a gente tem que dar uma origem, abrir uma matrícula para aquele imóvel. E aí a única forma era o uso campeão. A gente tem 2 possibilidades, fazer através do cartório, extrajudicialmente, quando todo mundo está concordando, quando não existe litígio entre eles, a gente poderia fazer. Que normalmente não acontece. Não acontece. Nesse caso não aconteceu. E eu precisei de entrar com o uso campeão judicial. Isso. Pedindo a regularização do imóvel, a origem do imóvel, em nome dos herdeiros. E aí juntei